pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jobis e você está no Jobis PC, um canal em que a gente aborda questões inerentes à deficiência de uma perspectiva mais humanizada, psicológica e filosófica. Me pediram para falar sobre a deficiência e vitimismo, mas só o que acontece? Eu não consigo falar de vitimismo sem falar de vitimologia e de vitimação. E aí eu vou desdobrar em 2 vídeos, como eu fiz com o caso de dependência emocional. Eu vou falar de vitimismo e vitimação agora e vou falar de juntar esses 2 temas com a deficiência no próximo vídeo, tá? E eu tô com alergia, eu vou ficar de vez em quando coçando o nariz, porque, nossa, vai ser o dia todo assim. Vamos lá, então. Vitimismo quando a gente tem essa postura várias vezes, é um traço que pode me contar, pode compor um quadro patológico, tá? Então, sempre vai ter momentos, pode ter momentos em que eu aja com vitimismo. O vitimismo, ele é parte da imaturidade emocional. Mas com o tempo, a criança, por exemplo, ela é imatura. Então, ela vai agir com vitimismo. E aí cabe ao adulto que está juntinho dela ajudar ela a pensar, a entender o que aconteceu, a refletir, a dialogar, para ela começar a perceber causas e consequências, para ela conseguir se proteger, tomar atitudes e sair desse quadro de vitimismo, né? Mas quando o tempo vai passando e a gente percebe que a pessoa se coloca várias vezes dessa forma, é bom a gente observar. Porque o comportamento vitimista, ele tem algumas vantagens. Ele me dá bastante atenção. E a gente precisa de atenção. Uns mais, outros menos, uns precisam de atenção de uma forma patológica, né? Muita atenção. Então, é bom a gente começar a observar. Então, imagina, por exemplo, que eu venho aqui e eu conte a minha história de vida da forma mais triste possível. Bote uma trilha bem deprimida e tal, e fale, mas foi muito difícil, mas eu venci mesmo assim, mas é muito difícil, lá. E um tom bem deprê. Esse vídeo vai ter um monte de views. Todo mundo vai falar, força, Jobis! Ai, você é maravilhosa, você é um exemplo, Jesus está com você, lá. Mas eu me coloquei de uma forma vitimista. De uma forma a todo mundo ter bastante pena de mim, né? Então, quando eu faço os discursos objetivando pena, ou objetivando colocar uns contra os outros, né? A partir do fato de que eu sofri tudo isso, eu tenho uma postura vitimista. Porque eu não admito nuances. A gente vê muito isso, por exemplo, em divórcio. Então, imagina que a gente tem um casal aqui no divórcio e o cara procura os pais da moça para falar muito mal dela, para falar quanto ela é horrível, para falar quanto ela não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas veja que ali é um casamento, é uma relação simétrica, né? Você jura que só ela que faz as coisas? É muito improvável isso. A gente percebe até pelo tom da pessoa, você pensa, tá. E aí com o tempo a gente vai começando a abrir os olhos, para pensar, o que ele tá contando isso? Por que a pessoa está me contando isso? A ver um pouco além dos discursos, né? Para adquirir um pouco de inteligência emocional da nossa parte. Por outro lado, a gente às vezes fala que é mimimi, né? E tem coisa que... O mimimi é um termo bastante amplo. E tem coisas que realmente são. A gente vai percebendo. Mas, por outro lado, a gente precisa ter cuidado para não fazer a revitimação. Eita, vamos ver o que é revitimação. O vitimismo não, gente, a vitimologia é uma ciência derivada da criminologia, então é mais ali pro ramo do direito, embora não só, que vai falar vai estudar a vítima. Como assim eu vou estudar a vítima? Vamos lá. A vítima é toda aquela pessoa que sofreu uma perda, seja emocional, seja física, seja patrimonial. Essa perda foi causada por terceiros, essa perda foi causada por instituições, essa perda foi causada por ela mesma ou foi causada por agentes naturais. Então, se eu tô num local, chove, enche aquela região e eu perco a minha casa, eu sou vítima. Eu sou vítima daquele evento natural e eu sou vítima
da minha cidade, do meu local onde eu vivo, que não teve nossa, como dá muita alergia. E não teve uma previsão boa de desastres, né? Não fez o possível para proteger mais aquela região. Então eu sou uma vítima. É um fato, né? Diante daquilo. A gente. E é um direito da gente perceber que somos vítimas. Só que aí a gente começa a pensar, tá, a partir disso o que eu vou fazer? Entende? Então, quando eu fico pensando que me aconteceu uma coisa horrível, realmente aconteceu até, mas usando isso só para ter atenção, para criticar, para reclamar, e simplesmente para ficar nesse lugar, aí eu tô me vitimizando. Aí, terminando aqui a questão da vitimologia, né? Antigamente, eles chamam da era de ouro, né, do direito, a vítima tinha lugar no processo. Então ela podia até escolher se ela queria vingança ou reparação. Hoje, na maioria dos locais, a vítima ela tem um papel totalmente passivo e isso não é bom para ela. Então a vitimologia estuda inclusive aspectos psicológicos que possam auxiliar essa vítima a retomar a sua vida depois do acontecimento. A revitimação acontece quando eu sou vítima de um problema, de um contexto qualquer, e eu vou falar desse problema e eu sofro violência de novo. Entende? Então imagina que eu, por exemplo, tenha sofrido um estupro. No que eu vou na delegacia contar, o pessoal pergunta, tá, mas 3 da manhã? Você bebeu? Com que roupa você tava? Então eu sofri o estupro, mas eu vou ser avaliada e quem vai ser julgada sou eu, não o estuprador? Como assim, né? E aí essa pessoa também, a gente tem, por exemplo, casos de divórcios, né? Que o cônjuge sofre um monte de abuso, um monte de violência, normalmente a mulher, mas muitas vezes pode acontecer com o homem também. E aí, quando você se divorcia, porque você não aguenta mais, e foi você que correu atrás do divórcio, e você que é culpado. Nossa, que coisa horrível, nossa, não lutou pelo casamento, todo mundo aguenta os problemas e tal. É uma revitimação. Eu tô revitimando a pessoa. E isso é muito pesado. Tem pessoas que não buscam atendimento, não falam de suas dores, temendo a revitimação, temendo o estigma. Então o estigma, ele é uma revitimação. Vocês entendem? Então imagina, por exemplo, a gente vê muito isso em sofrimento mental. A psicofobia, né, que é o preconceito relacionado a pessoas que têm um transtorno mental. As pessoas, elas demoram muito, muito, muito para buscar atendimento psicológico, psiquiátrico, porque elas sabem que se elas declararem que elas têm um problema mental, elas vai todo mundo olhar para elas com desconfiança. Né? Imagina você ter lá na tua folha que você precisou de afastamento para ser internado numa clínica psiquiátrica. Como assim? Que você é doida. Que coisa horrorosa, né? E aí é muito pesado isso, porque a pessoa ela tá sofrendo violência de novo, de novo, de novo. E a gente está revitimando uma pessoa. Em psicologia, a gente aprende a ter muito cuidado para não revitimar as pessoas. Para uma pessoa, por exemplo, não vir me contar um contexto de estupro, eu olhar para ela com uma cara de peninha tão grande que revitima ela. A pena, né? A gente fala, nossa, coitado, né? Tadinho. Isso muitas vezes é uma revitimação. Porque a pessoa tá lá num lugar da dó. A dó é a pessoa fica imóvel lá. A pessoa não tem espaço. Ela não tem possibilidade. Ela fica lá presa no papel de vítima. Então, recapitulando, a gente tem o vitimismo, que é um comportamento que revela, em muitos casos, imaturidade emocional, que é natural com o tempo, mas com a maturidade, com o passar do tempo, deve-se diminuir a incidência. E no vitimismo, eu me revelo vítima absoluta das situações, oferecendo relatos totalmente monocromáticos dos contextos,
e ao receber o reforço, né, cada vez de mais e mais atenção, eu tenho esse comportamento reforçado à sua continuidade. A vitimologia é a ciência que estuda as vítimas, né, sua ação nos processos, seus sistemas de como que o crime acontece, qual o papel da vítima no crime e como que ela pode ter as melhores oportunidades psicológicas de lidar e superar esse fato que lhe aconteceu. A revitimação, também chamado de vitimação secundária, é quando a pessoa sofreu um agravo qualquer, um problema qualquer, e ela sofre violência por ter sofrido isso, que é muito relacionado a pautas de costumes, e a gente trouxe o exemplo do estupro, do divórcio e da psicofobia, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai comentar sobre tudo isso relacionado à deficiência.